Josué 1, de 1 a 9, diz assim: Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Tão somente sê forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar desse livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Vamos orar, queridos, mais uma vez. Fala conosco, Senhor. Estamos aqui na tua casa, estamos também em nossas casas, prontos, Pai, para te ouvir a tua voz, através da tua palavra, e que o Senhor, Deus, me use para isso, para a glória e para louvor do teu nome, em nome de Jesus, amém. Então iniciamos, queridos, essa série de sermões, domingo passado, falando da entrada no deserto. O que é o deserto e como ele, de fato, pode ocorrer em nossas vidas. E agora, então, caminhando um pouco mais, chegamos ao momento de encarar essa nova agenda, essa nova realidade. Já entramos no deserto e nós agora, então, precisamos entender que momento é esse. Quais são os desafios e lutas que estão ali à nossa frente? E, claro, como vencê-los, como ultrapassá-los, como caminhar agora nessa nova agenda. Como cristãos, sabemos que é um grande desafio vivermos nesse mundo caído, um mundo hostil, um mundo incrédulo que possui uma visão de mundo bem diferente da nossa. Além disso, nós somos sim pecadores, nós somos fracos e, claro, certas tentações que nos chegam nos fazem tropeçar e, por vezes, cair. O medo, o desânimo, a angústia, tudo isso também coopera para que o nosso viver nesse mundo seja um viver desafiador. E viver nessa realidade, nessa agenda, sem dúvida, é um grande desafio para o cristão. E para vivermos, queridos, essa nova realidade, nós precisamos constantemente da graça de Deus, do seu favor, do seu cuidado. O Senhor já nos perdoou, já fomos salvos em Cristo Jesus, mas ainda estamos aqui, precisando viver dia a dia. Com isso, nos perguntamos então como viver aqui e agora. O que é preciso para encararmos esses desafios que o deserto, então, nos apresenta? A Bíblia, queridos, ela nos foi dada, entre outras coisas, para nos ensinar sobre essas questões. E o livro de Josué está recheado de ensinos, de instruções para caminharmos frente aos desafios dessa nova agenda. E esse livro, queridos, trata de como Deus cumpriu as promessas feitas a Abraão, de que daria uma terra à sua descendência e lhes daria o descanso. Em Gênesis 12, 15 e 17, nós lemos essas promessas. Fala também de como Deus conduziu os exércitos de Israel a entrarem na terra prometida, Canaã, e como os israelitas então conquistaram a terra, tomando-a de 7 povos militarmente
maiores, superiores a eles. É um livro, queridos, muito citado no Novo Testamento, esse livro de Josué, principalmente por Hebreus, quando cita Josué como um tipo de Cristo, ou seja, alguém que apontava de forma imperfeita para o Senhor Jesus. Além disso, fala do descanso que o povo teve quando entrou na terra prometida, nos fazendo lembrar do descanso que o Senhor nos promete na eternidade. Ou seja, um livro bastante usado pelos primeiros cristãos e os seus princípios, claros, utilizados e aplicados à vida da igreja. O texto que lemos, Josué 1, de 1 a 9, é como que então uma introdução a esse livro. Dele nós podemos extrair algumas lições preciosas para a nossa vida, nesse momento então de desafios da nova realidade. O primeiro princípio é que Deus soberanamente conduz a história. Versos 1 e 2, veja comigo por gentileza. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora para este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Ser um líder, queridos, não é algo simples e nem mesmo fácil. E o que vemos aqui em nosso texto é que essa condição também não dura para sempre. Moisés era morto e agora chega o momento em que Deus determina um novo começo, levantando então agora uma nova liderança para o seu povo. A geração mais velha ali dos israelitas já havia morrido durante o tempo em que o povo passou vagando pelo deserto. E Josué agora, ele recebe essa incumbência de liderar a geração seguinte em um novo desafio, entrar na terra prometida e conquistá-la. Soberanamente, Deus escolhe Josué e todos em Israel agora sabiam que ele era o seu novo líder. O Senhor é quem chama, o Senhor é quem também capacita, e como o Senhor, Ele entrega a terra a quem Ele bem quiser. Verso de número 2, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Ele pode fazer isso, queridos, porque Ele é o dono, Ele criou todas as coisas, Ele tem o poder e a autoridade para conduzir a história como bem quiser. E quando Ele diz que dará a terra, ela já estava habitada, como falamos há pouco, por 7 nações. Não era ali um terreno baldio, e a relação delas está elencada lá em Deuteronômio, nos 7, capítulo 1. Os heteus, os girgazeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Como cristãos, queridos, estamos submissos a esse Deus soberano, a esse Deus absoluto. É Deus quem governa o destino do mundo e, claro, o destino das nações. E veja o que Moisés, em Deuteronômio, no 7,6, nos diz: porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu próprio povo de todos os povos que há sobre a terra. Deus os escolheu para que fossem o seu próprio povo, não porque eram fortes, numerosos, inteligentes. E aí os versos 7 e 8 de Deuteronômio nos 7 nos dizem: não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois eres o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava. Essa foi a razão, queridos, porque Deus escolheu a nação de Israel, porque os amava. E entre os israelitas, Deus escolhe agora Josué para substituir Moisés e liderar o seu povo em Cristo Jesus. Devemos nos lembrar que foi sim a graça, o amor soberano de Deus que nos escolheu para sermos agora seus filhos. Não foi porque Deus viu em mim e em você algum tipo de mérito, mas porque Ele nos amou desde a eternidade
E esse amor, queridos, também não é um amor que oscila, um amor que muda. Ele viu os méritos de Cristo, que apesar de nós, nos amou primeiro. Quando olhamos, queridos, a pandemia em que estamos vivendo, à luz do conceito bíblico de que Deus é soberano, isso deve nos trazer conforto. Nosso mundo não está desgovernado, não estamos passando por um tempo de ausência de Deus, nada disso. Nosso Deus, Ele governa a história, Ele governa o mundo. É um Deus que está no controle de todas as coisas. É claro que ficamos preocupados, nós somos frágeis e certamente precisamos também tomar todo o cuidado possível, como as máscaras de proteção, álcool em gel, etc. Senão, na verdade, nós estaríamos tentando a Deus. Mas não se esqueça do que nos diz o Salmo de número 24. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Além disso, queridos, o segundo princípio que nós observamos em nosso texto é que Deus soberanamente promete. Ele é um Deus de promessas. Versos de 3 a 6 do nosso texto vão falar isso. Josué, ele foi chamado por Deus e comissionado para uma tripla missão. O Senhor então lhe dá 3 promessas especiais, uma para cada tarefa que ele deveria ali desempenhar. Deus capacitaria Josué a, primeiro, cruzar o rio e se apropriar da terra. Segundo, a derrotar o inimigo. E terceiro, a dividir a terra entre as tribos como herança. E veja, o Senhor não fica dando explicações a Josué do porquê de realizar tais coisas. Ele é soberano para fazer do jeito que quer, na hora que quer, no momento que desejar. E com isso, em primeiro lugar, Deus promete a Josué que Israel entraria na terra, versos 3 e 4. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano, até o rio, o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o mar grande para o poente do sol, será o vosso limite. Essa é uma promessa, queridos, que o Senhor reafirmou desde Gênesis 12, quando então falou a Abraão. Deus os faria atravessar o Jordão, entrar em um território inimigo e se apropriarem daquela terra que ele lhes prometera. Agora veja em que situação essas palavras elas foram ditas. O povo estava diante do rio Jordão, eles não sabiam nadar porque foram criados no deserto nos últimos 40 anos, não tinha barco, não tinha ponte, não era um rio raso. Do outro lado estava a terra habitada por 7 povos hostis, inimigos, mas Deus diz a Josué: eu te darei essa terra. E por que Deus, queridos, poderia dizer isso a Josué? Porque tudo isso está dentro dos planos que Ele mesmo traçou. Ele é soberano para prometer e cumprir. A história também, queridos, não acontece de forma aleatória, randômica. E veja, não é só nos grandes eventos também, mas nas pequenas questões o Senhor é soberano. Jesus diz que não cai um passarinho no chão se não for da vontade de Deus. Há um Deus que controla e governa os acontecimentos. O apóstolo Paulo escreve: todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus. Tudo acontece para que ao final, queridos, Deus seja exaltado, glorificado na vida daqueles que o amam. Deus também prometeu a Josué, queridos, vitória sobre o inimigo. Verso de número 5. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Na promessa de Gênesis,
O Senhor diz a Abraão que a terra prometida era habitada por outras nações e repete a Moisés em Êxodo 3,17: portanto, disse eu, far-vos-ei subir da aflição do Egito para a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu, para uma terra que mana leite e mel. Deus prometeu que se Israel obedecesse ao Senhor, Ele os ajudaria agora a derrotar as nações. Mas o Senhor também os advertiu, para que não fizessem concessão alguma ao inimigo, pois se isso acontecesse, Israel até venceria a guerra, mas perderia a vitória, como o Êxodo 23, de 20 a 33, nos mostra. Infelizmente, queridos, foi exatamente isso que aconteceu anos mais tarde. Uma vez que os israelitas começaram a adorar os deuses dos seus vizinhos, adotando práticas perversas, o Senhor teve que discipliná-los, já em sua terra, para que eles pudessem agora retornar a Ele. A promessa que Deus deu a Josué, queridos, é uma promessa maravilhosa. Como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Deus havia dado também uma promessa a Jacó, e Moisés repete essa promessa a Josué. Deus ainda daria essa mesma promessa a Gideão, aos exilados judeus que voltavam para a sua terra depois do cativeiro babilônico. Mais tarde, Davi também dá a Salomão, seu filho. Essa mesma promessa é dada ainda hoje por Deus a todos nós. Em Hebreus 13:5, o autor ele então aplica essa passagem à realidade dos cristãos: não te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Isso mostra que o povo de Deus, ao fazer então a vontade do Senhor, está sempre com Ele ao lado. Antes de Josué conquistar Jericó, o Senhor aparece a ele, mostrando que é um Deus que caminha junto, que se faz presente na vida do seu povo. Em Josué 5, de 13 a 15, nós observamos o príncipe do exército do Senhor aparecendo a Josué. Esse é mais um momento das Escrituras onde nós observamos uma teofania, ou seja, uma manifestação do Senhor. Aqui em específico, os teólogos também chamam de cristofania, quando é o próprio Cristo que aparece e se manifesta. E a terceira promessa de Deus a Josué foi que ele dividiria a terra como herança para as tribos conquistadoras. Verso de número 6: ser forte e corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Essa, queridos, era a garantia de Deus, de que o inimigo seria derrotado e que Israel possuiria agora a terra. Deus cumpriria a sua promessa em Abraão, de que os seus descendentes agora então herdariam aquela terra. E essas promessas se cumprem ao longo de todo o livro de Josué, e ao final Josué diz no capítulo 23, verso 14: eis que já hoje sigo pelo caminho de todos os da terra, e vós bem sabeis de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, que nenhuma só promessa caiu de todas as boas palavras que falou de vós o Senhor vosso Deus. Todas vos sobrevieram, nenhuma delas falhou. O que se percebe é que antes dessas promessas se cumprirem, foi preciso que Josué então exercitasse a sua fé e que fosse forte e corajoso. A soberania de Deus não substitui, queridos, a responsabilidade humana. Charles Spurgeon, ele comentou: Josué não deveria usar a promessa como um sofá sobre o qual espalhar-se em indolência, mas como um cinturão para fortalecer seus lombos e preparar-se para o trabalho que se encontrava diante dele. Ou seja, queridos, as promessas de Deus para nós, conforme a sua palavra, devem servir de estímulo e não motivo da nossa preguiça, da nossa acomodação ou mesmo da nossa inércia. E chegamos agora aqui ao nosso terceiro e último princípio. Deus soberanamente nos estimula por sua palavra.
versos de 7 a 9 do nosso texto. Deus poderia simplesmente dizer a Josué: "Sê forte, seja corajoso", mas ele vai além. Deus dá a promessa, mas também capacita os seus servos a cumprirem-na. A força e a coragem de Josué só foram possíveis porque ele meditou na palavra do Senhor, crendo em suas promessas. Ao longo do período em que liderou o povo de Deus, Moisés deixou registros das palavras e até dos atos de Deus que ficaram ali sob o cuidado dos sacerdotes. Pode-se dizer que os 5 livros de Moisés, o Pentateuco, de Gênesis ali a Deuteronômio, constituíram o livro da lei, o maior legado de Moisés, então agora para o seu sucessor. Porém, não bastava os sacerdotes estarem de posse e guardarem esse livro precioso. Era preciso agora que Josué se dedicasse diariamente à sua leitura e, pela meditação nela, tornar a palavra parte do seu ser. Verso 8: "Não cesses de falar desse livro da lei, antes medita nele dia e noite." No hebraico, esse verbo meditar também pode ser entendido como sussurrar. Os judeus, eles costumavam ler as Escrituras em voz alta e falar sobre elas, seja sozinhos ou mesmo uns com os outros. Isso explica também porque Deus advertiu a Josué que não deixasse de falar do livro da lei. O comentarista Wiersbe, ele salienta: "Se você não conversar com a sua Bíblia, é bem provável que a sua Bíblia não conversará com você." Para o cristão, a prosperidade e o sucesso não devem ser medidos no padrão do mundo. Essas bênçãos, queridos, elas são reflexo de uma vida dedicada a Deus e a sua palavra. George MacDonald, ele afirmou: "Em tudo aquilo que o homem faz sem Deus, está fadado ao mais horrível fracasso ou ao mais terrível sucesso." Em tudo que fazemos, devemos sempre nos questionar se estamos obedecendo à vontade de Deus, se é a Ele que queremos glorificar ou a nós mesmos. Quando Deus dá um mandamento, também capacita aqueles que lhe obedecem pela fé a cumpri-lo. Lucas 1, verso 37, registra a fala do anjo Gabriel agora a Maria: "Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas." A palavra de Deus possui, queridos, em si mesma, o poder necessário para que se cumpra, desde que nós então creiamos nessa palavra e a obedeçamos. E o verso 9, queridos, do nosso texto: "Não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares." Quando Josué se desesperasse, deveria lembrar-se do mandamento de Deus para agora ter a sua coragem renovada. Esse versículo nos mostra que Josué não estará sozinho no seu esforço agora em obedecer o mandamento, a lei de Deus. E veja, Josué não será também bem-sucedido por obedecer tão somente à instrução do Senhor. Ele terá sucesso, porque Deus está com ele para capacitá-lo a obedecer à sua instrução. Como já falamos, o nosso sucesso não é medido se nós obedecemos ou não à lei de Deus. Pelo contrário, Deus, por meio de Cristo, nos capacita agora para termos vitória sobre o pecado. Como 1 Coríntios 15, 57 nos diz: "Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo." Caminhando, queridos, para a nossa conclusão. Soberania absoluta de Deus que age na história, através das suas promessas e também da sua palavra, aparece logo aqui, no início do livro de Josué. Deus soberanamente conduz o seu povo para a realização dos seus propósitos. Mas veja, essa não é somente a mensagem do livro de Josué, mas é também a mensagem de toda a Bíblia. Inútil é lutar contra esse Deus, mas ao contrário, precisamos nos submeter a Ele,
Precisamos ser gratos por tudo aquilo que Ele nos provê, tudo aquilo que Ele nos dá, que é a salvação em Cristo Jesus. Cabe a nós, agora, nos humilharmos diante desse Deus. Somos, por vezes, egoístas, autocentrados. Precisamos aceitar, queridos, a vontade dEle em nossas vidas. Tudo aquilo que Ele nos manda fazer, arrependimento, restituição, mudança de vida, enfim, precisamos fazer. Ore a Deus pedindo para que Ele tenha misericórdia de você. Uma oração sincera dizendo: Senhor, quero temer-te, quero amar-te, quero servir-te de todo o meu coração, de toda a minha alma, de toda a minha força. Ao olharmos para esse texto, não sejamos exatamente como Josué. Sem dúvida, um homem muito usado por Deus, fiel, cumpriu os propósitos do Senhor, conduziu o povo a tomar a terra que o Senhor mesmo lhes dera, mas não, precisamos refletir o caráter de Cristo, aquele a quem Josué apontava. Jesus Cristo é aquele que lidera perfeitamente o seu povo, não somente contra os muros de Jericó, mas contra as portas do inferno. Cristo é aquele que nos faz atravessar o deserto, depois do rio Jordão, para entrarmos com Ele na glória, na vida eterna. Com Cristo no deserto, queridos, certamente conseguiremos caminhar ante essa nova realidade, essa nova agenda, sabedores de que ao nosso lado caminha o maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. O nosso Deus nos convida a servi-lo através de Cristo, a nos submetermos ao seu senhorio para vivermos para a sua glória. Vamos orar, queridos? Você vai ter um minutinho de oração silenciosa. Enquanto você ore, reflita um pouco naquilo que foi aqui dito. Quem sabe você precisa entregar um pouco mais da sua vida nas mãos desse Deus soberano. Um Deus que diz ser forte e corajoso. Um Deus que diz que não vai nos desamparar, que não vai nos deixar. Um Deus que caminha ao nosso lado. Um Deus conosco, Emanuel. Fale com Ele. Santo Deus, obrigado pela Tua palavra, que ela é para nós hoje. Obrigado, Deus, porque de forma tão maravilhosa o Senhor se revela a nós. O Senhor é um Deus de promessas, o Senhor é um Deus que conduz a história. E obrigado também, Deus, porque somos o Teu povo, esse povo que o Senhor amou, ama, e tão somente pelos méritos, pela suficiência de Cristo Jesus, é que nós aqui estamos, Deus, gratos pela Tua presença em nós. Sustente, Deus, cada irmão, irmã, cada querido, querida que aqui se encontra conosco e também nos acompanhando de suas casas. Visite cada coração. Se há alguém aflito, angustiado, ó Deus, mostre-se e que essa pessoa encontre, como o povo encontrou na terra prometida, em Ti, Deus, descanso, alívio, paz, porque Tu és o príncipe da paz, o Deus forte. Se é conosco nessa semana, nesse dia, Deus, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém.